Pode escrever que um dia um cliente seu vai te ligar e vai falar o seguinte: todas as minhas tomadas 110 viraram 220. Isso vai acontecer. E o que você tem que fazer nesse momento? Bom, primeira coisa, saber exatamente o porquê isso acontece é o primeiro pilar essencial, né? Primeira tomada de decisão que você tem que ter no momento em que você descobre isso, ouve isso do seu cliente, eu tenho que chegar até lá e resolver o problema de neutro interrompido. É isso aí, o neutro interrompido pode e vai causar este problema e um dia, escreva o que eu estou dizendo, um dia um cliente seu vai te ligar para falar isso. Você como eletricista independente, certeza absoluta que isso vai acontecer uma hora ou outra. O fato é que, mais do que simplesmente fazer uma instalação elétrica, conseguir entender que um neutro mais uma fase vai dar 127 ou até às vezes 220, você precisa entender a concepção geral do funcionamento de uma instalação. A instalação é dividida em circuitos. Se você tiver, principalmente na situação duas fases mais neutro, em uma instalação 220/127, você vai entender o seguinte, que se porventura o neutro for interrompido em algum momento, em algum lugar, em alguma parte da instalação, e eu tiver uma carga adicionada, instalada em uma das tomadas, claro que vai acontecer. Ou mesmo na parte de iluminação. Eu acabo tendo ali um retorno, num circuito de 127, tá? Um retorno da fase para essa carga, indo para o neutro e fazendo com que o neutro, pelo fato de estar interrompido, ele acabe sendo enxergado pela instalação como uma nova fase, como uma fase, aquela mesma fase do retorno. Imagina só para você entender o circuito da geladeira da cozinha. O neutro daquele circuito da geladeira da cozinha, ele foi interrompido em algum momento. Ou seja, eu perdi o neutro. Eu tenho uma fase chegando até a tomada, e a geladeira funciona com fase neutro, 127. Uma fase chega até a tomada, só que não tem o neutro. E aí a geladeira para de funcionar até. Mas o fato de ser uma máquina elétrica, um motor elétrico, um compressor, faz com que eu tenha uma impedância ali, uma resistência, mas aquela fase ela se propaga para aquele condutor que antes era o neutro. Se, por algum motivo, alguma outra tomada faz uso desse neutro, eu vou ter então, nessa tomada, que faz uso desse neutro, um circuito 220, que não vai ser bem 220, vai ser um 180, 170. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho a queda de tensão em cima do motor, do compressor ali da geladeira. Mas tem que ficar claro uma coisa para você. Só vai acontecer esta situação do 220 na minha tomada 110 se a instalação não foi feita corretamente. Porque se você fez corretamente, de acordo com o que você aprende, por exemplo, aqui na formação Sala da Elétrica, que é com base no que a gente vê a NBR 5410 exigindo, em um circuito você precisa ter ali o neutro, o terra e a fase individualizada por circuitos. Então eu não utilizaria, por exemplo, o neutro do circuito da geladeira em um outro circuito que não fosse aqui, usando aquela mesma fase que a geladeira usa. Esse 220 que vai ocorrer, esse efeito 220, vai ocorrer quando eu tenho um neutro compartilhado de maneira inadequada. Ou a probabilidade de acontecer esse problema é quando o neutro está distribuído de maneira incorreta. Eu não tenho um neutro exclusivo para os circuitos. Entenda o seguinte, um dia isso vai acontecer, esse problema vai acontecer e você precisa saber resolver. E aí, você sabe resolver esse problema?